pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal novamente, continuando a nossa série sobre energia, falando um pouquinho agora sobre as principais fontes de energia não renováveis. Bom, as fontes não renováveis, elas são finitas e esgotam-se, como por exemplo, um poço de petróleo que não pode ser preenchido rapidamente, né? Pois este combustível é resultado de milhões de anos de decomposição de material orgânico. Além do petróleo, as outras fontes de energia renováveis são o urânio, o carvão mineral e o gás natural, tá? Então, aqui nesse esquema, não é? O petróleo, o carvão mineral, que é o carvão de pedra, como também é chamado, o gás natural e as usinas nucleares que utilizam o urânio no fornecimento de energia, um elemento químico considerado elemento químico radioativo, representa também uma fonte de energia não renovável. Ou seja, as fontes de energia renovável elas não são repostas num curto período de tempo, elas levam milhões de anos para serem formadas. Inclusive, no caso do petróleo, do carvão mineral e do gás natural, eles são classificados como combustíveis fósseis, porque são produzidos a partir de milhões de anos de decomposição de material orgânico. E o urânio é um elemento químico extraído de algumas rochas, então ele também é finito, né? Ele não é reposto num curto período de tempo. A formação do petróleo. Para que ocorra a formação do petróleo, é necessária a deposição e preservação de matéria orgânica nas bacias sedimentares, principalmente restos de plantas e bactérias. Então, todo o petróleo que é usufruído atualmente, que é extraído das chamadas bacias petrolíferas, foi produzido há milhões de anos atrás pela lenta compactação e decomposição de material orgânico, principalmente plantas e bactérias, como está destacado aí para vocês. Com o passar do tempo, esses restos orgânicos foram sendo cobertos por camadas e mais camadas de sedimentos. Com o passar do tempo, esses sedimentos se compactaram, formando as rochas chamadas de rochas sedimentares, que aprisionaram aí esses restos orgânicos. E depois, com o passar do tempo, devido à alta temperatura e alta pressão gerada pelas rochas sedimentares, esses restos orgânicos se transformaram, originando aquilo que nós chamamos de petróleo, ou óleo de pedra, como ele é popularmente chamado também, tá? Então, o petróleo se formou dessa forma, pela lenta decomposição de material orgânico de seres que viveram há milhões de anos atrás. Por isso, ele não é reposto com tanta facilidade. Bom, o petróleo é extraído e, a partir do seu refinamento, são obtidos produtos como solventes, gasolina, óleo diesel, o querosene, não é? Gasolina, óleo diesel e querosene, como sabemos, são utilizados como fonte de combustível. Óleos lubrificantes, plásticos e matéria-prima para a fabricação de asfalto, entre outros, são substâncias aí consideradas derivadas do petróleo. Então a gente vê que no nosso dia a dia o petróleo está mais presente do que a gente poderia imaginar, tanto na forma de combustível, na forma de óleos lubrificantes, os plásticos, todo produto de plástico que nós utilizamos em nossas casas, né? O asfalto é feito a partir de derivados do petróleo. E aqui nós temos outros produtos contendo derivados do petróleo, GLP, que é o gás liquefeito de cozinha, não é isso? Gás liquefeito de petróleo que nós utilizamos na cozinha. Alguns produtos cosméticos, né? As meninas aí, ó, nem imaginavam que existe petróleo, né, em produtos cosméticos como batom, sombras e outras maquiagens. O isopor também é um derivado do petróleo. O chiclete também tem substâncias extraídas do petróleo na sua composição. Tecidos sintéticos como o poliéster, esse que a gente observa aqui, também é extraído do petróleo. Contém produtos, extraídos do petróleo. O gás natural é uma mistura de gases encontrados frequentemente em combustíveis fósseis, isolado ou acompanhado do petróleo. É empregado tanto em indústrias como no uso doméstico e, mais recentemente, como combustível para automóveis. Em alguns países,
E até mesmo aqui no nosso país, Brasil, em algumas cidades é muito comum os postos de gasolina ter um tanque de gás natural para abastecer alguns veículos que já se movimentam, né, já produzem energia com a ajuda do gás natural. Geralmente, na maioria das vezes, o gás natural é encontrado juntamente com o petróleo. Tá? Ele também é caracterizado como combustível fóssil. O carvão mineral ou carvão de pedra, que não é aquele carvão vegetal que você usa para preparar o churrasco, ele precisa de anos para se formar, ele é resultante do soterramento e da decomposição de vegetais que viveram há milhões de anos atrás. É extraído da terra por meio de técnicas de mineração. Por muito tempo, ele foi considerado a principal fonte de energia, principalmente na época da Revolução Industrial, lá por volta dos séculos 18 e 19. Ele era a principal fonte de energia, né, para abastecer as máquinas a vapor, como os navios, os trens. Hoje, ele garante o funcionamento das chamadas usinas termoelétricas, as usinas que produzem energia elétrica a partir do calor gerado aí pela queima do carvão mineral, que é esse que está aí na imagem para vocês. Chegamos na energia nuclear. A energia nuclear ela é assim chamada porque ela é proveniente do núcleo dos átomos radioativos, os átomos que emitem energia na forma de radiação, como os átomos que compõem o elemento químico chamado de urânio. Então, as usinas nucleares elas geram energia elétrica com uma quantidade enorme de energia térmica produzida por meio da fissão nuclear de elementos radioativos, sendo o urânio mais utilizado para esse fim. O que significa fissão nuclear? É a quebra do núcleo atômico. O núcleo atômico se parte e essa fissão, essa divisão do núcleo do átomo libera uma grande quantidade de energia térmica e a usina nuclear aproveita essa energia térmica para transformá-la em energia elétrica que vai abastecer as cidades. Boa parte da energia elétrica que abastece os países europeus é proveniente, por exemplo, das usinas nucleares. Aqui a gente tem o esquema do átomo, né, de acordo com Rutherford, composto pelo núcleo, que é positivo, e pela eletrosfera, que apresentam os elétrons de carga negativa. Nas usinas nucleares, os átomos de urânio vão sofrer um processo especial no qual o núcleo vai se partir ao meio, e quando o núcleo atômico se parte ao meio, ele libera uma grande quantidade de energia. Por isso, chamado de energia nuclear, proveniente do núcleo de átomos radioativos, como no caso o urânio. Aqui do lado a gente tem o símbolo para a área radioativa, né? Você já deve ter visto em alguns hospitais que fazem exames de raio-x, ressonância magnética, tomografia, né? Eles fazem uso de elementos radioativos ali. E ao fundo, uma usina nuclear. Não se preocupe, porque essa fumaça não é a nuvem de elementos radioativos, é apenas o vapor de água se condensando, porque quando os reatores nucleares estão em funcionamento, para amenizar a temperatura em seu interior, há um sistema de refrigeração por onde a água circula e boa parte dessa água se transforma em vapor, como a gente observa, e o vapor se condensa, formando essa espécie de nuvem, né, acima dos reatores. E aqui embaixo, como seria o minério que contém urânio, né? Da onde o minério da onde se extrai o urânio para ser empregado aí nas usinas nucleares. Tá? Bom, gente, o propósito desse vídeo era falar um pouquinho sobre as principais fontes de energia não renováveis, como petróleo, gás natural, carvão mineral e, por último agora, a energia nuclear. Se você gostou, dê o seu like, faça comentários, compartilhe o vídeo e participe sempre do nosso canal. Até a próxima!